Trabalhadores da Bacia de Campos, depoimento de Leila de Brito Tavares, entrevistado por Morgana Mazelli, de Macaé, 4 de junho de 2008, realização Instituto Museu da Pessoa, entrevista número CB-MBAC 032. Vamos começar, Leila, você dizendo para mim seu nome completo, local e data de nascimento. Leila de Brito Tavares, nasci em Campos, estado do Rio, e nasci em 3 de dezembro de 1962. E qual que é a sua formação? Eu tenho formação de nível superior em pedagogia, tenho uma especialização em economia do trabalho. E é com isso que você trabalha aqui na Petrobras? Hoje eu uso grande parte desse conhecimento, na verdade. Eu trabalhei muitos anos na área de RH, agora eu trabalho na área de planejamento e marketing, trabalho com mapeamento de processos, de negócio. Então, toda essa experiência, né, você trabalha com gente, com entrevistas, então acaba sendo um grande aproveitamento de tudo que eu aprendi nesses 22 anos de empresa, e a minha escolaridade ajuda também, né? Há 22 anos de empresa, então você entrou aqui em 85, dezembro de 85. dezembro de 85, e foi através do concurso. Fiz um concurso público para auxiliar o escritório, era uma área assim, era difícil passar, na época não é como hoje, a divulgação era difícil. Um amigo que trabalhava aqui, por acaso, chegou na empresa, olha, vai fazer a inscrição, era um dia só, você tinha que vim correndo de Campos para cá para fazer a inscrição, uma fila enorme ali na frente, consegui fazer a inscrição, depois voltei, fiz a prova, fui aprovada, eu trabalhava lá em Campos, né, no escritório, vim para cá. E eu lembro que a primeira vez que eu cheguei aqui, né, eu olhei assim, imaginava a Petrobras, né, uma empresa. A Petrobras já era uma empresa importante, mas ainda não era uma presença tão marcante na região assim. Embora muita gente de Campos viesse trabalhar aqui, o corpo técnico dessa empresa é muito formado por gente que estudava na Escola Técnica de Campos, né? Então, era uma empresa já presente, mas ainda era uma coisa não tão assim, não, essa pujança toda que hoje se apresenta, né? Que você vai fazer um concurso público, tem 300 mil pessoas se inscrevendo. Então era um edital que abria e fechava e a inscrição um dia só. Aí vim, fiz, passei, aí vim trabalhar. Eu lembro do primeiro dia que eu entrei assim, olhando aquele monte de gente, era muito menor isso aqui do que hoje, com muito menos gente também. Mas eu olhei assim e falei, gente, tô entrando numa fábrica. Fiquei assim meio decepcionada com aquele negócio assim, né? Aí cheguei e fui trabalhar no setor de pessoal. Todo mundo que chegava era admitido no setor de pessoal. Tinha um balcão assim. Aí cheguei lá, né? Aí olhei a menina que foi me atender e olha, você vai trabalhar aqui mesmo. Porque na época era um castigo. Ninguém queria ir pro setor de pessoal, porque era muito trabalho, né? Era muito trabalho braçal mesmo, muita informação. Nada era informatizado como é hoje, né? Mas já era assim um espaço. Eu acho que eu tive muita sorte, na verdade, de ter começado pelo setor de pessoal, porque é muito o coração da empresa, é a porta de entrada, é a porta de saída, é o meio do caminho, é onde você conhece todo mundo te conhece, até hoje um monte de gente, que eu não me lembro, né, a pessoa, você está no balcão, você atende uma pessoa, mas aquela pessoa, para ela você faz a diferença, a gente conhece a vida inteira, conhece suas histórias, conhece, a gente se envolvia muito com a vida das pessoas, né, e era um ano, 85, o setor de pessoal até então era um espaço muito masculino. Tinha muitos homens. E naquele ano, 85, 86, foi um ano que a Petrobras estava há um tempo sem fazer admissão, e aí admitiu muita gente, porque tinha muita gente ou aposentando ou saindo da área mesmo, né? Então, de repente, se inverteu o quadro. Entraram muitas mulheres. Nesse concurso, os primeiros colocados foram mulheres. E havia uma tradição de que os primeiros colocados iam para o setor de pessoal. Então, entrou uma mulherada mais ou menos da mesma idade, a gente fez uma mudança, uma revolução naquele Foram pioneiras setor. assim, né? Exatamente. Era uma área assim, tem muitas delas estão por aqui ainda, muitas já saíram, vocês vão ouvir algumas delas, a gente tem histórias assim impressionantes. E essa história, porque na verdade, trabalhar no setor do pessoal, trabalhar com recursos humanos, é você viver a história dos outros, né? A sua história é feita um pouquinho da história das pessoas, especialmente numa época em que a comunicação era muito complicada, comunicação com plataforma, você tinha dificuldade de falar com eles, era quase que falar a linguagem de rádio, tem que aprender como é que você fala, né? Qual a sua chave, uniforme Mike Fox Tango, tem que aprender, porque senão você não consegue comunicar, não conseguia comunicação, tinha que falar via rádio, câmbio, tal, não sei o quê. E aí você vai conversando, e era muito masculino o mundo da plataforma ainda,
Hoje ainda é bastante, mas já mudou muito. Eu tinha uma administrativa que trabalhava a bordo, que era a Marivete, que hoje está lá no Espírito Santo. Você tinha uma mulher que exercia a função que hoje existe oficialmente, que é gerente de plataforma, que é a Júlia Rosa, que hoje está lá na UNI Rio, mas que foi a primeira mulher, na verdade, a ser representante, né, na hierarquia como uma gerente, embora não houvesse formalmente a designação dela. E você já trabalhou embarcada? Não trabalhei embarcado, mas eu embarquei muito porque a gente ia para aplicar provas, a gente ia para fazer trabalhos de RH, a gente ia conversar e conversava muito com as pessoas, né? Era impressionante como a comunicação ruim, eles não conseguiam falar muito com família. E a gente no setor de pessoal, eles ligavam para a gente para saber o saldo da conta, porque na época não tinha computador, né? Hoje você acessa de qualquer lugar. Então tinha que ligar para lá, dia de pagamento, semana de pagamento, era um inferno, porque todo mundo ligava da plataforma pedindo saldo da conta, poder tinha que fazer as coisas, tinha que ligar para casa. E aí ligavam para a gente pedindo, aí você via que na verdade aquela ligação pedindo saldo era muito mais do que o saldo do contra-cheque. Na verdade, eles queriam conversar com alguém que não fosse alguém que trabalhava com ele no dia a dia. Ele não queria conversa técnica. Aí perguntava sobre família, perguntava sobre o tempo. Como é que tá? Era sempre assim, né? Estranhos, quando conversam, sempre começam a perguntar pelo tempo, né? Como é que tá o tempo aí? Aí depois você virava criando meio que uma família. As pessoas, você levava anos conversando com pessoas que você nunca viu. Aí um belo dia ele descia no setor de pessoal, ia lá, conversava com a gente, aí trazia um presente, tinha um que trazia calcinha. Todo ano ele vinha e trazia calcinha para todas as meninas. Olha, não me levem a mal, gente, mas é porque ele tinha a esposa, sei lá quem da família tinha uma fábrica de calcinha, então ele trazia calcinha de presente pra gente. Você que trabalhou no setor de pessoal e agora com marketing, você deve conviver com muitas pessoas, né? E aí, como é o relacionamento com as pessoas de diferentes estados, as culturas diferentes aqui? Isso é uma coisa maravilhosa na empresa, né? Você começa a conhecer gente de todo tipo, de todo canto do Brasil, de todo nível cultural, de todo nível de escolaridade. Então, isso assim, é uma coisa muito rica. Você começa a conversar, você conhece um engenheiro com PhD que morou 4 anos na França fazendo um doutorado. Aí você tem lá o peão que estava lá na plataforma ou em terra, que era o auxiliar de plataforma, que é quase um estivador carregando peso na plataforma, assim com escolaridade incompleta. A gente tem um programa na empresa que é o de Projeto Acesso, né? Então, a gente tinha muita gente no início da história da empresa que entrou na empresa porque as primeiras escolhas da Petrobras eram escolhas assim, pelo tamanho do braço. O cara entrava porque você tinha que fazer picada na mata, você tinha que subir na plataforma, carregar peso. Então, não tinha muito essa coisa de concurso público, não. Eu escolhia mesmo pela força física. E eu entrei aqui na Bacia, quer dizer, a Bacia estava começando, né, há 22 anos atrás, mas grande parte dessas pessoas estava vindo de outras áreas. A Bahia, na época, a produção de petróleo estava caindo, então você tinha muito baiano, muito nordestino, muita gente do sul que tinha fechado uma unidade. Então você tinha assim, uma gauchada daquele disco. Ao mesmo tempo você ouvia gente, o sotaque do sul, o sotaque do norte, o sotaque do nordeste, gente de todas as áreas, histórias de todas as coisas. E eu trabalhava no setor de pessoal. Trabalhei um tempo na parte de recolhimento de impostos e trabalhava com fundo de garantia. Fundo de garantia é a última coisa que a pessoa vai fazer na empresa, vai fazer a rescisão de contrato. Então tinha que ir lá preencher um documento, um formulário lá, para poder receber o fundo de garantia. Então eu também tinha um outro lado, eu tinha um lado no setor de pessoal de ver as pessoas que estavam chegando, com todo um futuro, todas animadíssimas, e também aquelas pessoas que estavam saindo. E essa coisa é muito interessante, porque por muitos anos a gente conversava sobre a necessidade de ter um projeto desse. Porque a gente ouvia histórias assim, e você não tinha para quem dizer, você não tinha para quem contar, você não tinha... Essa história ia se perdendo pelo mundo, sabe? Eu vi história de gente que era um engenheiro que trouxe uma plataforma lá da Noruega, no meio do caminho, teve um problema, bateu numa espécie de um iceberg, caiu um homem ao mar, ele pulou no mar, tirou aquela pessoa. E aí quando chegou no Rio de Janeiro, né, na época o ministro era o Shigeaki Weck, aí foi lá, todo mundo receber, né? Aí o presidente da Petrobras, o Shigeaki, o ministro, não sei quem, todo mundo sendo homenageado, e o capitão do navio, que era um norueguês, chamou ele e parte da tripulação, o pessoal da Petrobras que estava junto, né? E eles fizeram um jantar em homenagem a ele. Quem reconheceu, então essas histórias, né? O outro que era lá do Amazonas, começou a empresa lá em Manaus, lá abrindo caminho lá em Urucu. E aí o cara chega
Ele fala que teve um dia que ele estava assim no meio da mata, não tinha nada, deu uma dor de barriga nele. Aí falou, não teve, teve que sair. Quando ele está assim, quando vai começar o trabalho, houve um rugido de uma onça. Passou à vontade, passou tudo, vestiu a calça, saiu correndo. Então são essas histórias assim que a gente não tinha como contar, né? Você ir na plataforma pela primeira vez, que é uma coisa assim impressionante. Eu já dormi, já fiquei em plataforma. Como já é que foi pra você? Uma coisa, a primeira vez que eu fui, é uma experiência assim inacreditável, né? Eu me lembro até hoje, nunca esqueci aquela coisa assim, você pega aquele helicóptero, aí você vai, o mar vai alcançando uma tonalidade assim, um azul, mas um azul tão profundo que não dá nem para descrever como é que é aquilo. E aí lá no meio do mar, no meio do nada, só tem água, de repente surge aquele mundo de ferro, que é aquela plataforma com não sei quantos andares, com um monte de gente lá dentro, subindo, descendo escada, almoçando, jantando, assistindo televisão, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Você está no meio de um monte de ferro, no meio do mar, no meio do nada. E a vida continuando tranquilamente, maravilhosamente bem. Então aquilo eu fiquei assim, fiquei tão emocionada, fiquei tão encantada com aquilo. Eu falei, como é que a gente consegue fazer isso, né? Tirando petróleo aqui. E aquilo era 20 anos atrás, imagina hoje que a gente está lá no pré-sal querendo tirar petróleo de 6.000 metros abaixo do mar. Na época você não tinha nem 1.000 metros ainda, era a profundidade, né? Então você vai vendo essas pessoas crescerem, essas pessoas que entram meninos e que viraram homens e que hoje os filhos dessas pessoas já estão entrando na empresa de novo. Isso é uma coisa maravilhosa. E você que vem acompanhando então já há 22 anos o crescimento da empresa, assim, você tem alguma coisa que você acha que foi um desafio grande ou alguma dificuldade, assim? Acho que a gente teve todo o desafio do mundo, né? Quando eu entrei, era uma geração nova chegando também na empresa. A empresa voltando, ficou um período sem admitir, voltou a admitir. Era um período de briga por ganhos nas relações trabalhistas. Era um período que você tinha Era fim do governo militar, né? 85, o Sarney entrando tinha acabado de entrar o Sarney, né? Quer dizer, término de um período militar, entrando o Tancredo tinha morrido, entra o Sarney, quer dizer, o Brasil se redemocratizando, as relações da empresa, a Petrobras é uma empresa muito, por conta dessa força de segurança nacional, da história do petróleo é nosso, ela sempre tem como parte da sua história, da sua cultura, né? É aquela empresa que é a proteção do Brasil, né? A segurança do Brasil. Então ela sempre foi muito militarizada, teve uma hierarquia militar muito forte, muito grande. Diversos generais foram presidentes da empresa. Então isso, você imagina, você está naquele período de transição, tem um grupo novo chegando na empresa com outras cabeças, o Brasil, né? Entrando numa outra fase da história e a gente entrando na briga mesmo, na briga de você tinha um sindicato que era um sindicato altamente pelego, até tem uma coisa engraçada, se você for no sindicato e pegar a relação dos empregados sindicalizados aqui na Bacia, você vai ver que a imensa maioria dos sindicalizados, porque a gente tem um número de matrícula, e as matrículas são por região, então aqui na região as matrículas começam com 130 alguma coisa. Se você pegar as matrículas entre 130 e 136, você vai ver que elas são a maioria das pessoas filiadas ao sindicato. Porque, na verdade, esse sindicato que era pelego lá, até porque não tinha muito espaço para ser outra coisa diferente, né, numa ditadura militar, eles botavam um cara no balcão de pessoal. Você chegava no balcão para ser admitido, você tinha um monte de papel para assinar. Você assinava papel de banco, papel de opção do Fundo Garantia, papel de não sei o que. O Fundo Garantia era uma opção, né? Só que você não tinha outra, ou assino ou assino. Só é admitido, você assina. Então você tinha um monte de papel, tinha um contrato de trabalho para assinar. E o cara era um delegado do sindicato, ele ficava no balcão do setor de pessoal o dia inteiro. A empresa permitia isso, só essa era a relação. E ele era mais um papel, ele te entregava o papel do sindicato. E você assinava, você não sabia nem o que você estava, entendeu? Então, na verdade, eles ajudaram a criar um grande número de sindicalizados. Só que depois esse povo cresceu, aprendeu a brigar pelos seus direitos. Era um tempo muito difícil. Cada conquista que a gente teve em termos de salários e benefícios era muita luta, era um período de greve, sabe? De sair, 1988, a gente sair para fazer greve, isso era uma coisa absurda, não existia, ninguém podia fazer greve, o sindicato, né? Aí a categoria vai para uma reunião lá no Clube Piranga, aqui em Macaé, aprova a greve, o presidente do sindicato, era o Mirko Xavier o nome dele, fala assim, eu nunca vi uma coisa daquela, depois eu vi coisa pior, mas assim,
vocês têm certeza que vocês querem fazer greve? Vocês sabem o que é fazer uma greve? Eu falei, gente, o presidente do sindicato não quer que a gente faça greve, não. Eram umas coisas assim meio malucas. Depois você construiu uma oposição sindical que passou a existir na época, dessa gente nova, com novas cabeças. Você acha que esse foi então um momento marcante? Foi um momento muito marcante, porque a gente aprendeu a ser gente, a ser cidadão. Você aprendeu a ser o que é um empregado, o que é essa empresa, o que ela significa para o Brasil. Porque a grande questão da Petrobras é essa. É um trabalho diferente, não é um trabalho como outro qualquer. Não estou dizendo que é uma empresa melhor ou pior por causa disso, não. Mas ela tem um significado diferente, ela tem uma responsabilidade diferente. E aí, quando você está trabalhando aqui na empresa, na verdade, você está trabalhando para o Brasil. Quando ela cresce, não cresce só você como pessoa, como profissional. Você está crescendo no Brasil. De alguma maneira, ela está impactando esse Brasil. A maior empresa do Brasil, da América Latina e tudo mais. Quer dizer, em determinados tempos econômicos, ela tinha mais credibilidade lá fora do que os papéis da Petrobras tinham mais credibilidade do que os papéis do Brasil. Então é diferente trabalhar nessa empresa. Não é só porque ela é uma empresa estatal, não, porque você tem um monte de estatal. Mas é uma forma diferente. A gente trabalha aqui como estatal, mas você não tem as mesmas... Você não é funcionário público. Você é regido pela CLT, você pode ser demitido como qualquer outro empregado de qualquer empresa privada. A diferença é que você tem um acordo coletivo, que você tem um sindicato que é mais atuante, e acordo coletivo ele te dá algumas garantias, mas não te dá uma estabilidade. Então você está aqui brigando pelo seu dia a dia mesmo. Aí você está falando características muito especiais, assim, específicas de quem trabalha aqui. Então como você define assim, como você se sente, como é ser um petroleiro? Olha, eu acho que ser petroleiro é ter meio assim... alguém me disse que a alma petroleira é uma minha alma corsária, assim, né? Você vai entrando mar afora, mar adentro, procurando as coisas, inovando, querendo crescer, querendo se transformar num cidadão, sabe? Eu aprendi a ser cidadã aqui dentro. A gente tem uma campanha da solidariedade que está há 15 anos atuante aqui, de ver o Betinho lá fazendo aquele trabalho, o empregado teve uma ideia de fazer, poxa, a gente podia doar uma parte do nosso salário, comprar uma cesta básica e distribuir. A gente começou assim com um comitê, com várias pessoas participando, e a gente até hoje, 15 anos depois, contribui com valor. A Petrobras, ela dá um apoio logístico, mas não é uma campanha institucional, é uma campanha dos empregados, voluntariado mesmo, e a gente hoje trabalha 15 anos depois, além de doar cestas básicas, a gente está fazendo, entre as entidades que trabalham com a gente, que hoje são 35, a gente está fazendo uma espécie de seleção pública de projetos sociais, para transformá-los não só naquelas entidades que recebem cesta básica, mas que têm renda própria, né? Eles trouxeram diversos projetos e a gente está trabalhando com eles a melhor maneira de fazer esses projetos tocarem. E aí a gente pega cada uma das pessoas aqui, cada um com a sua habilidade, um que trabalha com planejamento, outro trabalha com financeiro, e a gente começa a trabalhar com essas empresas. Então você vira cidadã do mundo, né? Você vira cidadã, você vai entendendo que país é esse, onde é que você está, você vai tendo conhecimento da cidade, do local, do impacto que essa empresa tem aqui nessa cidade, do quanto você pode atuar, né, politicamente para que as coisas mudem, internamente, nesses 22 anos, como essa empresa mudou, nos últimos anos, como é hoje. Hoje você faz a reivindicação, o sindicato vai lá, senta na mesa de negociação com o gerente de RH, com o diretor de RH, e as coisas acontecem. Você não precisa nem fazer uma greve para que as coisas... Ou seja, hoje você tem um nível de negociação que há 10 anos atrás era impossível, inacreditável, né? Então eu vejo um período de evolução muito grande. Eu vejo um período, para mim, como pessoa, um crescimento muito grande. Como Leila, como pessoa Leila, como cidadã Leila, de me colocar nesse mundo, de olhar essa empresa assim, que ela vai crescendo, você fica assim, de ir pela primeira vez numa plataforma, de ir pela primeira vez ao Urucu, que é a mesma coisa, a mesma sensação que eu tive quando eu fui à plataforma, foi quando eu fui ao Urucu pela primeira vez, que você vê, só que a diferença é que ao invés de ser um mar, você tem um tapete, é um mar verde, né? Você sai de Manaus, quando 10 minutos depois você já está cortando a floresta amazônica, é aquele tapete verde com aquele rio marrom bordando, né? Parece um tapete, mesmo com um bordado do rio marrom enorme, largo, e aí de repente abre uma clareira assim, você sai no meio da mata, você tem um mundo, igual, como se fosse uma plataforma, mas é um mundo também, com tudo acontecendo, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Você está no meio da floresta amazônica e as coisas, e você está tirando petróleo e gás
do meio da floresta. Então é uma coisa muito interessante. Então agora, para concluir, eu queria só que você falasse o que você achou de ter participado desse projeto aqui da Memória dos Trabalhadores. Você tinha falado um pouco, né? Só para concluir. Não, eu acho fundamental, porque essa coisa de gente, né? Essa empresa é formada por gente, né? Não tem todo tempo de empresa. Só existe a Petrobras porque existe um monte de gente. A gente começou pioneiro, que está vivo até hoje, que foi passando seu conhecimento de um para o outro e foi fazendo crescer essa empresa, né? Gente como dizia Caetano lá, né? Gente espelho da vida, doce mistério, né? Então essa coisa de você ter muita gente, isso que é o mais legal. E a gente agora está no momento de novamente retomar a admissão das pessoas. Passamos 12 anos sem admitir ninguém, isso é quase um crime, né? Numa empresa do nosso porte, com tudo que ela pode fazer pelo país. E aí você volta a admitir, tem mais 9.000 pessoas, tem um plano de diretor, um plano estratégico até 2020 para contratar mais 15.000 pessoas. E a vida dessa empresa são as pessoas. E você tem um projeto que vai contar essa história, que não vai nada se perder nessa história. E para mim, que tem formação de pedagogia, que trabalhei com recursos humanos, que estou hoje no planejamento, eu adoro lidar com gente. Eu gosto de conversar, eu gosto de falar, eu gosto de ouvir história, eu gosto de contar história. E eu tô sempre... Então, para mim, assim, eu acho uma maravilha. Eu lembro até, agora tô falando com você, lembrei de uma frase da Simone de Beauvoir, que ela dizia, que é minha ídola. Ela dizia que não há... Como é que é a história? Não há um ínfimo caminho do meu... Não há uma ínfima parte do meu caminho que não passa pelo caminho do outro. Então é isso, né? A gente é isso, a gente é um monte de gente que passa na vida da gente e a gente tem que contar essas histórias, senão elas vão se perdendo, vão ficando na cabeça de uma pessoa só. Eu acho uma maravilha esse projeto, muito bom mesmo. Então, Leila, a gente voltou aqui para você contar pra gente a história de quando o presidente Lula veio aqui na Bacia de Campos. Pois é, isso aconteceu em 2001. Ele ainda não era presidente, aliás, não era nem candidato ainda, né? Era um pré-candidato do PT. E pediu para vir à Petrobras, conhecer a plataforma. E aí o gerente geral na época, o Belô, né, concordou, decidiu com a Petrobras lá e ele veio para embarcar na P26. E eu sabia que eu queria ir junto para assistir, para ir na plataforma, mas não dava porque a comitiva já era grande. Veio o pessoal da CUT, do sindicato, mais o pessoal daqui, da empresa. Não dava para ir, mas ele ia fazer uma palestra lá na sala VIP do auditório do aeroporto, aqui de Macaé. O gerente geral ia fazer uma apresentação da Bacia de Campos para ele. E aí eu liguei para um amigo lá da comunicação, Sequim, falei, Sequim, quando você for para lá, me leva junto. Aí eu fui, era uma van. Eu não entendi aquela van, mas ele estava indo. Falei assim, olha, vamos parar aqui no Hotel Lagos Copa, porque ele está dando uma entrevista, a gente assiste um pouquinho e depois vai para lá. Aí eu fui, desci, fui lá, olhei a entrevista, tirei uma foto com o Lula, voltei para a van e nada de Sequim aparecer. Eu falei, gente, que demora, daqui a pouco a gente vai chegar lá, Lula já foi. A van que eu estava foi a van que Lula, mais a comitiva, eu estava na van da comitiva e não sabia. Eu entrei na van, fui conversando com ele no caminho do hotel até o aeroporto, conversando da candidatura, como é que seria a candidatura, como é que seria a indicação. Vamos conversando lá, teve a apresentação do Belô e depois ele embarcou, né? E aí a ideia era, ele ia voltar para o aeroporto de Macaé e ir embora. Mas houve um problema qualquer, não sei, parece que houve uma turbulência no voo, não sei. Ele teve que descer aqui, na unidade. Eu fiquei sabendo lá pelo pessoal da plataforma que ele ia descer aqui. O helicóptero ia pousar aqui no aeroporto, dentro aqui da base da Imbitiba. Quando eu soube disso, eu saí ligando para todo mundo que eu sabia que gostava dele. Gente, vamos lá no aeroporto para ver Lula. A ideia era que ele descesse do helicóptero, entrasse numa van e fosse embora. Eu falei, não dava para deixar passar em branco. Juntou um monte de gente, a gente foi para lá. Quando ele desceu, a gente começou a cercar, a tirar fotos, juntou todo mundo. Resultado, aquilo virou uma passeata, uma caminhada por dentro da unidade. A gente veio com ele até o auditório. O auditório estava ocupado, tinha uma reunião lá da empresa de limpeza com seus empregados. Aí ele subiu na escadinha na frente do auditório e acabou fazendo um discurso para umas 50 pessoas que estavam por ali e veio chegando gente, parou o trânsito ali na unidade e foi um dia assim inesquecível. Depois ele acabou entrando na van, indo embora, a gente ficou com as fotos, ficou com os retratos, né? Mas foi uma história assim, mais uma dessas histórias da Bacia, inesquecível, o dia que Lula visitou a P26. Legal, obrigada, Leila.
quê?